Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta corrupção? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor nosso Deus, abençoa a Tua palavra em nossas vidas. Fala aos nossos entendimentos. Fala aos nossos corações. Que a Tua palavra caia em bom solo e produza abundantemente em todas as vidas. Que toda a honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é uma das afirmativas paulinas mais impressionantes, mais de grande impacto que possa existir. Quando Paulo diz, e não outro senão Paulo, o grande apóstolo e servo do Senhor, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte ou desta corrupção? Quem me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que palavras admiráveis! E que todos nós precisamos chegar a este nível que o homem Paulo chegou. O que encontramos nessa expressão, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós encontramos aqui algo que mais parece uma expressão de um homem desesperado e profundamente arrependido. Um homem que chegou ao fim de si mesmo e reconheceu sua fraqueza, bem como a sua incapacidade de, por si mesmo, vencer tamanho desafio. Vencer o corpo desta morte, o corpo desta corrupção. Miserável homem que sou, quem me livrará desta minha má inclinação? Quando lemos todo o contexto do capítulo 7, do capítulo 8, Paulo está falando da debilidade, da fraqueza da carne e do socorro de Deus.
Paulo está falando de que querer fazer o bem está nele, porém não o realizá-lo. Paulo está dizendo que o bem que ele deseja fazer, ele não faz. E que o mal que ele não deseja fazer, este ele vem a fazer. Que querer o bem está nele, mas ele acaba realizando o mal. E por isso Paulo diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte, do corpo desta corrupção? Quem me livrará de minha própria carnalidade? Quem me livrará de minha própria inclinação para o mal? Todos nós temos que chegar a esta conclusão de que por nós mesmos jamais conseguiremos. Jamais conseguiremos ser salvos. Jamais conseguiremos ser santos. Jamais conseguiremos ser libertos por nosso próprio esforço. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Há muito já teríamos sido consumidos. Há muito já desapareceríamos. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta corrupção, ou do corpo desta morte? Quem? É Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Se não fosse Cristo, nenhum de nós estaria salvo, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não há salvação fora de Cristo. Não há outro pelo qual podemos nós sermos salvos, libertos, transformados. Há uma inclinação, há um poder, há uma força maior do que a maior força de vontade que possa existir. Porque querer fazer o bem está em nós. Querer fazer o bem está numa pessoa salva. Mas ela não faz o bem simplesmente por sua vontade. Porque é Ele, é Deus, quem realiza em nós tanto querer quanto executar. Aquele que executa em nós tanto querer como o realizar. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem opera tudo em todos. O Senhor Jesus, que nos conhece, e não apenas nos conhece, mas bem sabe o que é a natureza humana, como nos diz a palavra. E conhecendo a natureza humana, quando nos ensinou a orar, disse: para que nós orássemos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando você lê esta palavra, não nos deixes cair em tentação. Algumas versões
mais fiéis, inclusive, ao sentido grego do texto, dizem: não nos deixe entrar em tentação. Porque talvez a melhor forma de traduzirmos este texto seria: não nos deixe ir para a tentação. Não é uma questão só de sermos provocados, de sermos tentados, mas de andarmos em direção à tentação. Não nos deixe inclinarmos-nos e aí cairmos por causa da nossa inclinação na tentação. Cada homem é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, o seduz, o puxa para uma queda, o puxa para que o pecado, uma vez consumado, gere a morte. Aquele que nos conhece bem e bem conhece a nossa natureza, nos ensinou a orar: não nos deixe cair em tentação, ou não nos deixe entrar em tentação, não nos deixe ir em direção à tentação. Muitos buscam serem provocados, segundo a má intenção de cada coração. Não nos permita, Senhor, nos inclinarmos em direção ao pecado, ao erro. Não nos deixe sermos atraídos. Não nos deixe sermos seduzidos, que o atrai, que o seduz, e uma vez consumado, gera a morte. Não nos permita ir por caminho não nos deixes cair, entrar, ir em direção à tentação. Não nos deixe seguir segundo as nossas próprias vontades, que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas que nós não nos conformemos com este século ou com este mundo, que nós não venhamos a dar lugar à tentação que o Deus deste século está nos oferecendo. O inimigo das nossas almas, o astuto tentador, sabe qual tentação nos oferecer. Que nós possamos realmente nos posicionar e reconhecer a nossa necessidade do auxílio divino. Miserável homem
que sou, quem me livrará? Livra-me. Livra-me, Senhor, do mal. Como a oração completa, não nos deixe entrar ou não nos deixe cair, não nos deixe ir em tentação. Mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos da maldade, livra-nos da malícia, livra-nos da malignidade, livra-nos de sermos nós mesmos maus, livra-nos do mal. Isso não é simplesmente livra-nos de problemas, livra-nos de dificuldades, livra-nos de que nos façam mal. Eu não estou dizendo que está errado pedirmos a Deus que Deus nos livre de qualquer evento danoso, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que nos livre dos males desta vida. Mas vejam, os apóstolos sofreram males, morreram, foram martirizados. Será que Deus não estava atendendo a oração? Ou será que esse livra-nos do mal é mais do que dizer livra-nos de sofrermos algum mal? Livra-nos da malignidade. Livra-nos do mal em si. Livra-nos de desagradarmos ao Senhor. Livra-nos do maligno, de cedermos ao inimigo de nossas almas. Não nos deixe ir em direção à tentação, mas livra-nos de cedermos ao maligno. Livra-nos de nós próprios sermos malignos, sermos maus. Não nos deixe ceder à inclinação de nossa própria carne. Livra-nos de sermos maus. Thomas Brooks, esse grande pregador, disse, e eu concordo em número, gênero e grau, com que ele disse: livra-me, ó Deus, daquele homem mau, que sou eu mesmo. Quem me livrará do corpo desta corrupção? Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. É isso que Thomas Brooks estava dizendo. Livra-me, ó Deus, daquele homem mau, que sou eu mesmo. Que sou eu mesmo. Que eu não ceda à minha má inclinação. Que eu possa vencer. Quem me conduzirá a essa vitória? Quando nós nos sujeitamos ao Espírito. Lembre-se do que a palavra de Deus nos diz sobre resistir ao diabo. Ela inicia-se dizendo: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é apenas resistir ao diabo, é, em primeiro lugar, sujeitarmos-nos a Deus.
Eu não quero ser um cristão carnal. Eu quero ser um homem espiritual. Que anda no Espírito, que vive no Espírito, e não na carne. Que manifesta em sua vida o fruto do Espírito. Que combate em sua vida as obras da carne. Que sabe que milita dentro dele uma luta da carne contra o Espírito. Mas, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vivamos no Espírito. Pois aquele que anda no Espírito, a Bíblia diz, não satisfaz a concupiscência, a vontade pecaminosa da carne. Temos que ser crentes espirituais e não carnais, fazendo a vontade do Espírito Santo, guiados pelo Espírito, e não dominados pela carne. Isso significa, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte ou do corpo da corrupção? Sabe, muitas vezes em nossas vidas, vivemos as tempestades das inquietudes da nossa carne, do nosso ser, da nossa carnalidade, da inclinação. Somos salvos, mas o pecado ainda habita no nosso corpo e que temos que vencer esse pecado pelo poder de Deus. E muitas vezes este pecado é agitado tal qual as tempestades foram agitadas pelos ventos nas Sagradas Escrituras. Quando Cristo repreendeu o vento e repreendeu o mar, aquietando e acalmando, é o mesmo Cristo que tem autoridade para repreender esses ventos de tentação que agitam a nossa carne, repreendendo este vento, aquietando o nosso ser, acalmando, não permitindo que nós venhamos a ceder à tentação, a cair em tentação, a consumar o pecado e gerar a morte em nós. Assim como uma tempestade pode dar origem à morte, assim também nesse momento, quando o pecado, uma vez consumado, pode dar origem à morte, e nós precisamos daquele que se levanta a nosso favor e não permite que venhamos a perecer, e diz: aquieta-te, acalma-te, a minha carne se aquieta. Ela se acalma, porque Ele tem poder e autoridade. Eu não posso vencer a não ser pelo Espírito Santo. Eu careço do Espírito Santo para poder viver uma vida de santidade. Sem o Espírito de Deus, eu não conseguirei chegar
Este mesmo Espírito que intercede por nós, porque nem orar como devemos orar, sabemos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta corrupção, ou do corpo desta morte? Um dos principais problemas, por vezes em nosso meio, no meio da igreja, é que nós nos achamos talvez intocáveis, impecáveis. E todos somos pecadores. Mas se pecarmos, temos advogado fiel e justo diante do Pai, Jesus Cristo, que não apenas nos perdoa, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não somente perdoados, mas purificados, sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo, nós não conseguiremos. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, e diz-nos através de sua palavra a cada um de nós: sem mim, nada podeis fazer. Nós dependemos dele para tudo. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, iremos fracassar. Sem mim, nada podeis fazer. Mas a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Volto a dizer, só pelo Espírito Santo podemos viver uma vida santa. Volto a dizer a você, Ele tem o poder de repreender as tempestades no meu ser, no teu ser, em cada um de nós. Acalma-te, aquieta-te. Senhor, não nos deixes ir em direção à tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos de sermos maus, livra-nos de cedermos ao maligno, ao inimigo de nossas almas, ao tentador. Não nos permita cairmos, cedermos à inclinação da nossa carne, a inclinação natural da queda do homem, que venhamos a ser não carnais, mas espirituais. Miserável homem que sou. É a declaração de um homem desesperado, mas de um homem arrependido, que reconhece
a sua fraqueza, mas igualmente reconhece a dependência total daquele que pode realizar tudo em todos. Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amado e querido Deus, nós nos entregamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor possa realizar, possa, Senhor, executar em nós tanto querer como realizar. Pois a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, há de completá-la, há de aperfeiçoá-la. E o Senhor há de nos guardar em Cristo Jesus, para nos apresentarmos íntegros diante de Deus no dia final. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.